Boa noite, nação alvinegra. Boa Tudo bem com noite. vocês? Estou aqui com o Guto. A gente vai fazer um vídeo diferente hoje, em comemoração ao aniversário do Timão, 111 anos. Vocês Glória. assistiram a live ontem? Gostaram? Foi bacana, né? Esperava um patrocínio maior aí, mas... mas eu acho que foi legal ver os jogadores falarem e os shows também que teve. Vamos fazer um vídeo diferente hoje. Vamos contar alguns jogos aí, em comemoração ao aniversário do Timão. Vamos contar alguns jogos aí que a gente esteve no estádio e que foram os que mais marcaram, né? Nós, como torcedores do Corinthians. Legal. Então, eu vou começar hoje com o Guto contando aí os jogos que ele foi que mais marcaram. E se ele quiser comentar, se quiser comentar alguma coisa a respeito da live de ontem do Corinthians, fica à vontade também, Guto. E também aproveita para comentar também o que você achou sobre a seleção do time que a torcida elegeu, da história, e se você faria ou não alguma alteração nessa seleção. Vai lá. Bom, boa noite, galera. Legal. Eu vou começar falando só um pouquinho aí do que foi ontem, a live, lá, as novidades. Criou uma expectativa, não sei da onde, que ia ter um patrocínio super power aí. Na verdade, não dá para entender isso, porque a Neoquímica é o patrocinador master, está colocado, tem contrato em vigência, não tinha sentido em romper, né? Mas foi legal, entrou esse mercado Bitcoin no futebol feminino, 2 patrocínios novos, que é importante para nós, porque quanto mais o futebol feminino se torna independente, não depende do dinheiro do patrocínio do futebol masculino. É bacana, eu acho que estão se mexendo, eu acho que está legal, está num caminho bom, né? Vê aí pelo Phantom, que é aí que o tal do sócios.com criaram, vendeu em 2 horas 850 mil, quer dizer, arrecadou 9 milhões de reais em 2 horas. Né? A gente não sabe direito o percentual, se é meio a meio, o que é, mas é uma arrecadação fantástica, né? É um caminho bacana que realmente pode mudar de patamar a história de financeiro aí do clube. Tomara, eu acho bacana. Tá no caminho bom. Estão traçando um caminho bacana. Tem um acordo com a Caixa, né? Que agora o Corinthians vai ficar aí 2 anos podendo usufruir da bilheteria dos jogos, Exatamente. né? É uma Porque tava carência complicado, né? É. Tem que dar toda a renda para pagar o estádio, né? O importante dessa carência, primeiro, é de tentar criar um caixa, né? E mesmo depois da carência, vai ser um percentual, quer dizer, não vai ficar esse negócio de ficar sem renda. Então, a renda que se tem com comes e bebes, com torcida, com patrocínio, essas coisas vêm para o clube, é importantíssimo, sem a menor dúvida, importantíssimo. Importantíssimo, né? Lógico. Saúde financeira. É, bacana. Mostra, a gente sempre fica reticente, fica metendo pau, mas mostra que pelo menos estão se mexendo aí, o Duílio está botando um pouco, né, o carro nos trilhos, aí é bacana, eu acho que é legal. Né? Então, quanto a isso aí, então, estamos no caminho. Eu vou começar contando algumas histórias da minha presença em estádio, que começa com a invasão de 76, no Maracanã. Eu era bem novo, mas tenho bastante lembrança, tenho bastante as imagens claras. A família do meu pai e com as irmãs, eles alugaram um ônibus, né? Um dia antes, foi resolvido super às pressas. Um dia antes alugaram um ônibus, foi a família inteira, né? Eu, mais uns 10 primos mais ou menos da mesma idade, com as tias, meus pais, fizemos um piquenique louco no ônibus. As minhas tias e minha mãe prepararam uma bandeira para cada moleque. Cada um tinha uma bandeira para a gente ir por fora do ônibus. Foi uma coisa fantástica. Isso a gente nunca mais esquece.
A invasão em si já é uma história fantástica e por nós termos participado é fantástico. Foi muito legal, foi um jogo muito bacana. Eu fiquei para os pênaltis, metade da família assistiu o jogo e se mandou quando foi para os pênaltis. Eu fiquei, que deu o Tobias, né? Ajudou a gente lá, foi muito legal, foi muito bacana. O Mundial de 2000, no mesmo Maracanã, estava presente. Eu fui aí já tinha idade, fui com o meu carro, fui eu e 2 primos. Meu pai e meu irmão também foram, mas foram em carros separados. Também foi muito legal. O Zanti fica doido, eles ficam doidos com a história desse Mundial, mas ninguém tira. É o primeiro Mundial da FIFA e foi fantástico. A gente estava lá, não foi a mesma invasão, não tinha lá 70 mil, mas tinha 25, 30 mil corintianos lá dentro do Maracanã de novo. Uma história muito bacana, foi onde estourou o todo-poderoso Timão, o grito da torcida. Foi muito legal, um jogo Foi o pesado. Mundial mais difícil que teve, né? Mais longo, mais difícil. Foi difícil e a final que foi com o Vasco, apesar de ser uma final caseira, que deu o Vasco, o time do Vasco também era fantástico. O time do Corinthians era uma seleção e o do Vasco era outra. Né? O Vasco tinha um grande time, eu lembro. Tinha, fantástico. Tinha Jiminho Pernambucano, tinha Romário. O time era fera. Tanto que o título veio nos pênaltis, né? Legal. Estava lá presente. Eu fui nas finais de 98 e de 99 do Brasileiro, eu fui nas duas para Minas Gerais. Nos jogos aqui eu fui em todos, e nos dois eu fui para Minas Gerais. Fui lá no Mineirão, também muito legal, apesar de quanto o Galo lá a gente sofreu um pouco, mas foi muito bacana. Tive a Libertadores, sem dúvida. Eu fui em todos os jogos aqui. Não fui para a Argentina, me arrependo, e não fui para o Japão. Também me arrependo amargamente. Para a Argentina era mais fácil, para o Japão a gente ia ter que fazer uns sacrifícios doidos, mas né, valeria muito a pena. Isso é um que eu tenho. O primeiro jogo da Libertadores contra o Boca, primeiro da final, eu assisti no Pacaembu, no Bar Brahma que tinha no Pacaembu, ali embaixo. Assisti lá eu, meu primo, um amigo nosso, e depois a final não. A final aí foi no Pacaembu e a gente estava lá. É isso, cara. Eu já tive jogo, eu fui em vários. No interior eu conheço muito o estádio. No Paraná, eu já fui para o Beira-Rio, já fui... Olha, eu vou te falar, conheço muito o estádio pelo Brasil aí, interior de São Paulo, quase todos. Já fui para Curitiba, de sair de manhã com o carro, ir lá, assistir o jogo e voltar. Curitiba é aqui do lado, é mais perto que o Rio, então... Tenho várias. Umas 5 horinhas, né? E aí, você, Dudu? O que você conta aí? Então, eu não fui em tantos jogos como você foi, tantos jogos épicos, né? Como você citou, a invasão e o Mundial de 2000, eu também não fui. Tinha 10 anos na época, mas acabei não indo, assisti pela televisão. Mas eu fui em alguns jogos também em outros estados, né? Curitiba eu já fui também em jogo no interior, no Brinco de Ouro, assisti um jogo lá. Mas os jogos que me marcaram mesmo foram aqui na capital, né? Eu comecei a ir no estádio desde criança, desde 6 anos de idade eu já ia em jogo. Eu me lembro que o meu avô, seu pai, ele morava bem próximo, né, ao Morumbi. Sim. E naquela época era muito diferente, né? A gente comprava ingresso na hora, né? Não é que você ia lá, que nem hoje em dia, vai lá na internet, 15 minutos antes do jogo 4 horas da tarde. 15 minutos antes do jogo, você decidia ir no jogo, a gente descia
aquela ruazinha ali do estádio, né? Geralmente a gente entrava pela Giovanni ali no Morumbi, né? Que o visitante ficava com a vermelha e amarela, né? E o mandante do jogo, quando era contra São Paulo sempre era o mandante. Aí a gente entrava lá pela Padre Lebré. Variava, né? Então a gente sempre comprava ingresso naquelas filas gigantescas, né, na bilheteria. Então eu comecei a ir muito cedo no estádio, né? Lá em clássico, né? Sempre ia nos clássicos no Morumbi, porque pela proximidade, e eu achava espetacular essa questão da divisão da torcida, de ter duas torcidas, né? De ser campo neutro, né? Eu acho que isso é a essência do futebol. Futebol é emoção. Eu acho que o futebol ele vive de emoção. Então, antigamente, né? Eu peguei na época de infância dos anos 90, né? A gente tinha essa questão do clássico ser com torcida dividida, ser a maioria no Morumbi, não era a maioria no Pacaembu, era no Morumbi, né? Comprar o ingresso na hora, e também a gente tinha times tecnicamente muito melhores, né? Então a gente lembra com bastante entusiasmo dessa época, né? Do futebol. Então, contando um pouco dos jogos que me marcaram, que foram emocionantes, o primeiro que eu vou citar foi um Corinthians e São Paulo em 99, tá? Que foi 3-2 para o Corinthians, tá? Esse foi o primeiro jogo da semifinal do Brasileirão de 99. Foi 3-2 para o Corinthians, um jogo espetacular, nada a ver com os jogos que a gente vê hoje. Foi um jogo com 15 chances de gol para cada lado, né? E foi um jogo que estava 3-2 para o Corinthians no segundo tempo, e aí teve 2 pênaltis para o São Paulo, e os 2 pênaltis o Dida pegou do Raí. O Raí bateu. Então me marcou muito. Foi muito legal. Me marcou muito, até hoje eu lembro, né? Muito bacana. Esse jogo com muito carinho, porque a gente conseguiu tirar os caras, né? E fomos para a final e fomos campeões em cima do Galo. Então, me marcou muito esse jogo, foi emocionante. Foi muito legal. Outro jogo, apesar de não ter sido por um campeonato tão importante, apesar que na época era, né, ainda que é o Paulistão, foi Corinthians e Santos em 2001. Foi o segundo jogo. Esse é o segundo jogo da semifinal de 2001. Primeiro jogo havia sido 1-1. O segundo jogo foi 2-1 para o Corinthians de virada no Morumbi. O Santos saiu ganhando, né? Um gol de cabeça do Robert. O Corinthians empatou com o Marcelinho Carioca, um gol que a bola bateu nas duas traves. E a gente estava sendo eliminado porque o Santos tinha feito campanha melhor, então 1-1 dava a vaga para o Santos para a final. A pequena torcida do Santos. O Botafogo de Ribeirão Preto. E aí, no último minuto, saiu aquele golaço. A torcida do Santos era pequena. O Gil fez aquela jogada maravilhosa. A torcida do Santos estava fazendo. E aí o Marcelinho fez o corta-luz e o Ricardinho chegou chapando no canto do Fábio Costa. A torcida do Santos estava comemorando, estava feliz da vida, e em 1 minuto ela desapareceu do Morumbi. Alguns não devem ter morrido do coração e outros, ninguém acreditou. Os que ficaram, conseguiram se manter vivos, saíram fora rapidamente do estádio. E foi uma festa absurda. Foi muito legal, foi muito legal. Que o mata-mata, é outra coisa que eu ia comentar, o mata-mata proporciona isso, né? Tem muita gente que defende pontos corridos. Eu sou defensor do mata-mata. Para mim, a graça mais do futebol emocionante. É o mata-mata. Às vezes não é tão justo, mas é muito mais emocionante. Eu acho também que, se a gente for pensar em justiça, a gente vai pensar em pontos corridos. Mas futebol, a essência do futebol é emoção. O futebol precisa da emoção. Então, o mata-mata é muito mais emocionante que um campeonato de pontos corridos, que às vezes um time dispara 10, 15 pontos, e aí bate campeão, acaba nem comemorando tanto quanto se ele for campeão no torneio de mata-mata. É verdade. Mas tem o outro lado, que é, por exemplo, em 2002, o Santos se classificou em 8º lugar do Campeonato Brasileiro e acabou sendo campeão em cima da gente na final, né? Então, tem esse lado também. Acontece. Aí vai da opinião de cada um. Eu
prefiro mata-mata, porque eu acho que a emoção é mais importante. E o último jogo que me marcou muito, que eu estive no estádio, foi em 2012, quartas de final da Libertadores, Corinthians e Vasco. Esse jogo, a gente estava desesperado para pelo menos chegar na semifinal, né? Porque a gente não chegava na semifinal desde 2000, né? Então a gente precisava pelo menos bater semifinal, né? A gente queria, a gente precisava da classificação de qualquer jeito, já estava naquela cansado de sair precocemente da Libertadores, tudo, engasgado com aquelas do River, que doeu bastante, né? Aquela do Flamengo também foi dolorosa, porque a gente tinha aquela e a do Palmeiras, com aquele sem vergonha do Marcelinho que bateu o pênalti que o Marcos pegou, aquele deu uma raiva terrível. Sem dúvida. A gente teve essas oportunidades que a gente tinha o time melhor. A gente, lógico, foram 2 grandes jogos contra o Palmeiras, mas no papel, a gente tinha um time melhor. Tanto em 99 era favorito. 2000. Era favorito. Era favorito. Em mas 2003, a gente também tinha exatamente por isso. Né? As do River também, a gente tinha conseguido bons resultados na Argentina. Só que veio no jogo da volta e acabamos ramelando. Verdade. Paciência. Contra o Flamengo, mesma coisa em 2010. Tínhamos time melhor que o Flamengo. Acabamos sendo eliminados com aquele gol do Wagner Love lá, que tirou a gente. Mas, enfim, então, em 2012, a gente estava, né, receoso, né, com medo da eliminação pelo histórico, mas o Paulinho fez aquele gol maravilhoso, né, aos 43 do segundo tempo. Teve 2 gols. Foi emocionante demais, né? Porque teve aquele lance do Diego Souza, né? Exato. E aquele se foi o primeiro gol ali, a gente seria muito difícil virar o jogo, né? Mas a gente conseguiu fazer o gol da vitória. E eu também acabei aparecendo na Globo nesse jogo, né? No final, comemorando, lá batendo palma lá. Acabaram me filmando, né? E aí um amigo meu me ligou para falar. Então, me marcou também por isso. Então, acho que no estádio, os 3 jogos mais emocionantes que eu fui foram esses 3 aí. Legal, show de bola. Nesse jogo contra o Vasco, eu estava também, com certeza. Eu estava atrás do gol do Cássio, no lance que o Alessandro bateu aquela bola e o Diego Souza saiu correndo. Ali realmente baixou um flash, foi segundos, mas baixou um flash, eu falei, não acredito. Porque se não tem a história do Cássio conseguir dar aquele tapinha milagrento, milagroso, que tira a bola dali, ia ser complicado. Ali a gente podia ter dançado, né? Mas o futebol é gostoso por causa das emoções mesmo. Engraçado que o Cássio é uma pedra no sapato do Diego Souza, né? Sempre. Depois o Diego Souza ainda perdeu um outro pênalti pelo São Paulo, que, se eu não me engano, foi em 2018, 18, né? Na disputa da semifinal, lá na Arena Corinthians. Ele começou batendo e perdeu na disputa de pênalti. E teve uma vez que ele perdeu um pênalti com o Grêmio também. Lá na Arena do Grêmio. Esse último jogo contra o Grêmio, agora, nós acabamos ganhando. Estava o jogo lá, estava enfarruscado, a gente até comentou que o Grêmio estava marcando bem, né? Coibindo o jogo do Corinthians. E depois o Diego Souza entrou no jogo. Quando entrou no jogo, me deu uma paz. Eu falei, Diego Souza entrando, que passe aí. Eles não saem gol, não. Se fosse outro jogador naquele lance lá, teria feito gol, né? O Diego Souza foi driblar o Cássio e acabou não conseguindo passar pelo Cássio, sofreu a falta ali. Outro jogador teria feito gol, né? Do jeito que ele é azarado com o Cássio. Legal. Dudu, acho que o último assunto foi uma pergunta que você fez sobre a escalação do time passada. É complicado da gente colocar isso, porque é uma votação. Existem jogadores do Corinthians mais antigos que quem votou provavelmente não acompanhou e nem sabe, que é o caso do Cláudio, né? Tem
teve Teleco, teve um mundo de jogador. Aí, depois a gente fica sabendo até do Garrincha, que fez 6 jogos pelo Corinthians. Acabou jogando. Né? Eu só achei ali na escalação, por exemplo, tem o Zé Maria, que foi um lateral fantástico, uma identidade com o Corinthians como poucos, né? Então, eu teria colocado ele. E também o modo como escalaram o time, eu achei que precisa... Eu reformularia. Mas isso é um detalhe, é uma coisa que é complicado, gente. Cada um tem o seu time, né? O Corinthians teve muitos jogadores fantásticos. Muitos. E aí fica difícil você escolher um e achar que vai ser unânime, né? Exatamente. Eu acho que a gente teriam que ter levado um pouco mais em consideração a questão da importância do jogador para o clube, né? Por exemplo, a gente estava até falando sobre isso no grupo do WhatsApp hoje, até comentei, eu acho, por exemplo, no caso do Garrincha, foi um jogador excepcional, um craque de bola excepcional. Mas não teve uma importância grande para o clube, né? Sim. Então, acho que não caberia ele estar na seleção histórica por causa disso. Mesma coisa o Rivaldo. O Rivaldo, imagina o jogador que foi o Rivaldo, mas não jogou muito, né? E tem uma identificação maior com o rival também, entendeu? Então, eu acho que por isso, eu acho que cabe mais colocar nesse time os jogadores historicamente mais importantes, né? Eu vejo dessa forma, entendeu? Eu acho, a gente estava até falando, o Luizão... Uma seleção a gente tem que pensar em qualidade também, né? Também. Tem jogador que foram importantíssimo, mas não tem você discutir qualidade do jogador. As duas coisas têm que estar atreladas, né? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, na minha opinião, o Vampeta foi um jogador fantástico para o Corinthians, importante pra caramba. Apesar de ter perdido um pênalti que não podia contra os porcos, né? Mas assim, teve Birubiru, o próprio Casagrande, né? Assim, tem muito jogador. É por isso que a gente fala, a gente falando, chega à conclusão que tinha que ter umas 8 seleções no mínimo do Corinthians. Porque é difícil. É muito tempo. Não, é 111 anos. Sem dúvida. Né? Tem 111 anos é muito jogador tempo. Que passou aí. Sem dúvida nenhuma. Nesse time, de cara, assim, só mudaria o mesmo Zé Maria no lugar do Fagner. Na minha opinião, eu acho que isso é muito subjetivo. Na minha opinião, o Ronaldo Giovanelli deveria estar no time no lugar do Cássio. Eu acho isso. Eu acho que o Cássio ganhou muito título com o Corinthians, mas falhou muito também, né? Ele falhou muito, ele ganhou o Mundial, ganhou Libertadores, mas eu acho que o Ronaldo ele teve uma estabilidade maior que o Cássio. Mas respeito quem pensa que tem que ser o Cássio no time, sem dúvida nenhuma. O próprio Ronaldo, assim, é que é corintiano. O Ronaldo é corintiano, ele é fiel. Mas, assim, ele também tinha as falhas dele, né? O Corinthians teve o Gilmar, goleiro fantástico. O próprio Dida. Se a gente for pensar em qualidade e não em história, a gente teria que pôr o Dida, né? Porque o Dida foi monstro. O Dida, né? Como goleiro, é fantástico. É que a identidade dele com o Corinthians foi limitada aos 2 anos lá, 3 anos que ele jogou. Não passa disso, né? O Cássio tá... Exatamente. O Cássio está há 10 anos, né? O Cássio são 10 anos. O tempo acaba contando muito, né? Então vai pegando. É por isso que é complicado, né? A gente colocar dessa forma. Por exemplo, tudo bem, o Sheik, ele foi importante na Libertadores, importantíssimo. O cara, gosto muito do Sheik, mas teve muito jogador melhor que o Sheik, na minha opinião, né? Ao longo do tempo nos ataques. Tem o próprio Tevez, foi fantástico, mas ficou 1 ano só, não é brasileiro. Então, tem várias coisas que pesam, né? E aí, numa eleição... No Luizão e no Edilson, já foram melhores. O Sheik. Tem o Capetinha, sem dúvida nenhuma. O Luizão. No meio de campo teve o Rincon. Fantástico. Por isso que eu falo, não dá para a gente levar ferro e fogo uma escalação e não vai ser unânime nunca, de jeito nenhum.
em 111 anos de história, cada time fantástico que teve. Vamos que vamos. Talvez valha mais ainda do que fazer esse time, cada um lembrar na sua memória qual foi o maior time que viu também, né? Bem. E na minha memória é o time de 98 a 2000. Para mim, esse time é imbatível. Timaço. Né? Eu acho imbatível esse time. Que eu vi. Agora, quem nasceu antes vai falar do time que tinha o Sócrates, que tinha o Rivelino, que tinha o Zé Maria. Esses caras eu não cheguei a ver jogar, né? O time que tinha o Sócrates, lá em 82, tinha Birubiru, que era muito bom, tinha o Casagrande, né? Tinha, mas não foi tão vitorioso como os times de 98 a 2000, que foi campeão mundial, brasileiro, 2 vezes. Então, essas coisas pesam, né? O Sócrates, na minha opinião, é gênio, cracaço. É difícil, complicado. É verdade. Eu concordo com você, é complicado mesmo, né? Mas eu acho que é isso aí. Eu acho que a gente conseguiu contar bastante aí das historinhas aí do estádio. É um pouquinho da nossa história como corintiana, que a gente, desde pequenininho, tem isso aí no coração e não vai deixar de estar. Tempos que não voltam mais, né? E tomara que daqui para frente a gente tenha muita recordação ainda. Tomara. Agora a gente está com uma nova perspectiva aí, né? Tomara que esses jogadores comecem a jogar logo, né? E a gente consiga. Acho que vai ser muito difícil brigar pelo título esse ano. Tem torcedor que já está meio que comentando, se entusiasmando. Acho que teria que fazer um segundo turno excepcional. Fazer 45 pontos. Teria que fazer o segundo turno como foi o primeiro turno de 2017. Fez 47 pontos. Mas a gente sabe que é muito difícil acontecer de novo. É difícil. Eu nem crio esse tipo de expectativa. Na verdade, eu estou tranquilo, mais tranquilo, porque há 2 anos a gente vem num sofrimento, é uma coisa terrível. Mas agora tem uma perspectiva. Né? A gente tem... vamos tratar um segundo turno bacana do brasileiro. Vamos pegar essa Libertadores, isso é importante. Né? Para que o ano que vem a gente venha com força total. Aí sim, aí vamos brigar por título. Sem dúvida. A vaga para Libertadores é essencial, né? Tanto para nossa perspectiva em campo, né? Como para as finanças do clube também, né? Também. O clube precisa dar dinheiro, né? De todas as formas, né? As finanças do clube é complicado, é uma dívida gigantesca, mas está num caminho que vai se tratar. Se levar a sério, vai melhorar e vamos levar adiante. Agora, com a volta do público, começa a ter um pouco mais de entrada de dinheiro, começa a ficar um pouco melhor. Esses patrocínios novos. É isso que tem que fazer, não tem. O acordo da Caixa tem que sair para parar esse sangue pelo dinheiro do estádio e vamos seguir vida. É isso aí. Acho que nós estamos, pelo menos a perspectiva, nós estamos com a luz ali no fim do túnel. Legal, acho fantástico. É verdade. Uma nova perspectiva aí, uma nova esperança para a gente de dias melhores aí com o Corinthians. Vai com Corinthians, certeza, né? Com certeza. Novo entusiasmo aí. É isso aí. Bom, vamos encerrar o vídeo, então. Agradecer aí para quem assistiu. Pedir para vocês deixarem o like, né? Que é importante. Se inscreva no nosso canal aí. Se inscrever no canal, se puder deixar canal o like novo, também, ativar o sininho. Né? Pode mandar comentários. Os próximos vídeos. Que a gente está começando aí, trabalho no YouTube, então é importante quem estiver assistindo dar aquela força para a gente. Se puder, passar o vídeo também para algum amigo que for corintiano. Seria legal também. Lá é legal. Tem muita história para contar. O sininho. E vamos fazendo aí os pós-jogos. O próximo é contra o Juventude na terça-feira, às 9h30. Feriado. Beleza? Boa noite a todos, então. Fiquem com Deus. Um abraço. Boa noite, galera. Um grande abraço. É isso aí.